Oi, gente, muito bom dia, tudo bem? Está começando mais uma entrevista das 10 aqui na TV Assisite. Para você que acompanha a gente pelo portal Assisite, você da nossa região, você também da nossa cidade, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Hoje a gente recebe aqui a Silvia De Cleva, ela que é vice-coordenadora da POSP aqui de Assis e está aqui para bater um papo muito interessante com a gente, para falar um pouco sobre a realidade de alguns professores durante esse momento de pandemia do coronavírus. Silvia, é um prazer ter você aqui hoje, né? A gente que já soltou uma reportagem aqui no Assisite falando sobre isso, sobre as doações de alimentos para montar cestas básicas para os professores eventuais, né? Gostaria que você falasse para a gente como está sendo a realidade, né, o dia a dia desses professores que a gente sabe que hoje lutam aí para dar um ensino, né, para crianças e adolescentes. Isso. Bom dia a todos, bom dia, Matheus, um prazer estar aqui com vocês e muito obrigada por esse convite, que eu acho assim urgente mesmo explicar para a sociedade essa nossa campanha, porque quem está fora da educação, né, não entende muito bem, porque quando vocês fizeram essa pesquisa, essa entrevista, essa reportagem, aí eu vi um comentário assim, mas o professor fica sem receber? Né? Porque, na verdade, a gente pensa assim, que todos os professores são iguais, têm uma formação e não tem diferença. Então, o professor, se é professor, ele recebe. Não, na verdade, a gente tem uma classificação, né, de professores que vai desde o professor que é aquele que é o efetivo. Ele é efetivo porque ele fez um concurso público, não é? Ele assumiu a jornada de trabalho dele, então ele recebe pela jornada dele. Depois nós temos uns professores que é chamado categoria F. Categoria F são aqueles professores que dão aula há muito tempo, mas não passaram no concurso público, mas estão na rede já há muito tempo. Então, a categoria F ele tem uma estabilidade, né, pela Lei 500. Já depois nós temos os professores categoria O, categoria V e categoria S. O categoria O são os professores que têm um contrato, mas muitas vezes eles estão sem aula, eles têm um contrato, mas na hora de atribuir não tem aula, chegou na vez dele, já não existe mais aulas disponíveis. E o categoria V e o S são aqueles profissionais, os professores que são o substituto. Eles estão ali para cobrir um professor que precisou se ausentar para ir ao médico, num dia. Então, o professor V e S são aqueles professores que são os substitutos. Mas lembrando que todos esses professores, eles têm formação, eles passaram por uma universidade, eles têm que fazer para estar à frente, né, de uma sala de aula,
eles têm que fazer um cadastro na diretoria de ensino, né? Então, é uma coisa assim muito bem organizada, né? Não é qualquer profissional que vai, né, assumir uma sala de aula. Hoje a POSP tem a subsede ali ao lado do Clibas, é isso? Sim, Gostaria que isso. você falasse um pouco, né, sobre a POSP, para quem não sabe, como que ela atua aqui no município, no estado, né? Isso. Então, a POSP é o sindicato, né, dos professores, que é o sindicato dos professores do estado de São Paulo, e nós temos a subsede aqui em Assis e atendemos toda a região. Tá? Lembrando que o Matheus eu falei da pergunta, né? Ah, mas professor não recebe, não é? Perdão, eu estou voltando. Mas por que o professor não recebe? Porque agora, nesse período de pandemia, o que está acontecendo? Nós estamos dando aulas remotas, não é? Aulas através, né, das redes sociais, das mídias. E aí o professor que iria substituir, ele não está substituindo mais, não é? Então, é um professor, às vezes tem uma família, muitas vezes tem uma família, mas ele não está recebendo. Por isso, essa campanha na subsede de Assis, não é? A subsede o sindicato representando os professores, e, na verdade, a função do sindicato não é fazer uma campanha assistencialista de entrega de alimentos. Também para isso. Claro, nós estamos aqui para atender todos os professores, não é? Todas as necessidades, inclusive atendimento jurídico. Mas essa campanha ela é muito especial porque é uma campanha de professor para professor. Né? É uma campanha de solidariedade mesmo, porque a função do sindicato é atuar na luta pelos direitos, né? Pela dignidade do professor, de trabalhar com qualidade, não é? De ter os seus direitos garantidos. Então, o sindicato ele tem essa função mais de atuar, né, na questão mesmo de direitos trabalhistas e organizar a luta, como nós vamos fazer, né? Organizar os professores. Tá? Então, a gente precisa, assim, entender que o papel do sindicato é esse, né? É de organizar a luta, de estar à frente, né? De defender o professor. Tá? Então, e essa campanha ela veio justamente por conta dessa pandemia que muitos professores ficaram sem receber. E aí, alguns vieram, né? Fazer contato conosco e nós iniciamos essa campanha de solidariedade, que nós recebemos doações, né, de mantimentos e recebemos também cestas básicas no sindicato. E aí lá nós fazemos toda quarta e quinta a entrega para os professores que precisam. E o sindicato, a POSP, ela atende não só a cidade de Assis, mas como toda a região. Tá? Então, ela tem esse atendimento e nós estamos atendendo, além de professores do estado, professores também do município que estão sem aulas, estão sem receber, por isso, né, nós estamos atendendo lá com cestas básicas, mas essas cestas básicas a gente conta com a solidariedade de professores, de toda a comunidade que quiser ajudar, né? Nós estamos lá para isso. Esse professor substituto, né, o eventual, ele recebe por aula dada? Como que é isso? Isso, ele recebe por aula dada. Né? O professor categoria O, ele tem um contrato. Né? Não é um contrato ideal, ele não tem todos os direitos, por exemplo, de um efetivo, que isso para nós do sindicato não é legal, né? Por conta de que é um profissional, trabalha do mesmo jeito, então tem que ter todos os direitos. Né? Já o categoria V e S é aquele substituto que, quando ele trabalha, ele ganha. Tá? E como ele não está trabalhando agora, e a maioria dos categorias OS que têm o contrato, mas estão sem aula, estão precisando da nossa solidariedade neste momento.
Silvia, como é que é a rotina hoje de um professor, né? Essa luta também pela valorização do professor? O que vocês vivem nos dias de hoje? Está muito difícil ser professor atualmente? Olha, Matheus, muito obrigada por essa pergunta, porque a gente vê muitas pessoas, inclusive, pessoas que têm uma rede social, pessoas que estão na mídia e que fazem, né, a opinião de muitos, que falam que o professor não trabalha, né? O professor hoje, principalmente agora, né, com as aulas remotas, nós não estamos trabalhando. Com essas aulas remotas, né, com essa pandemia e com o distanciamento, com o isolamento, nós estamos trabalhando o dobro, porque assim a escola virou a nossa casa. Então, eu até posso pegar no celular, eu recebi uma mensagem 2h da manhã de um aluno enviando o trabalho. Então, a gente trabalha agora, o horário que nós tínhamos para trabalhar, né, presencial, era um horário e a gente se organizava dentro desse horário, não é? E depois, é claro, o professor sempre levou o trabalho para casa, né, para corrigir, para preparar, né? Mas agora está muito mais difícil, porque além de eu preparar a aula remota, que é através das mídias, eu tenho que preparar a aula para aquele aluno que não tem acesso, né? Então, eu estou trabalhando com duas frentes, não é? Mas isso faz parte. Mas só que é assim, nós trabalhamos de manhã, tarde, noite, sábado, domingo, porque você tem que atender o pai, ou você tem que atender um aluno que na hora da aula ele não entendeu, né, a proposta da atividade, e depois no sábado à tarde ele resolve perguntar, né? Então, mas é só para responder exatamente como é que está o trabalho do professor hoje nesse período de pandemia. Nós estamos trabalhando muito mais. E nós, né, como nós tínhamos um trabalho que era presencial, que era, né, o contato com o aluno, hoje a gente também tem que se reinventar, né? Porque muitos não tinham muita habilidade com a tecnologia. E, olha, assim, é de surpreender. O professor é guerreiro mesmo. Ele vai atrás, ele aprende, um ajuda o outro, os alunos ajudam, sabe? E é uma coisa, assim, sensacional. Infelizmente, hoje o trabalho está o dobro, mas a gente está dando conta, não é? Com esses tipos de mídias. Mas uma coisa muito, assim, que a gente sente muito é que essa pandemia ela mostrou para nós que, na verdade, nós temos muitos alunos que não têm acesso à tecnologia. Ele tem um celular, às vezes ele ficava durante a aula no celular, mas ele ficava com o joguinho que ele baixava, mas ele não tem a internet para acessar, por exemplo, um conteúdo, para fazer um trabalho. E isso, assim, é muita gente, é muito aluno. E a gente recebe mensagens de pais, mensagens do próprio aluno, dizendo que estão preocupados porque não conseguem acessar ou porque moram no sítio. Então, é uma realidade assim que foi denunciada a partir da pandemia, né? Porque a gente acha que as tecnologias fazem parte do nosso dia a dia, mas não é uma realidade. Ainda não. É aquela questão da desigualdade, né, que a gente ouve falar e vê bastante também na internet, em diversos sites aí pelo Brasil, de alunos até que usam a internet e tentam usar a internet do vizinho, de uma praça, para conseguir ter acesso, para conseguir também ter acesso às aulas e às orientações que os professores estão passando, né, Silvia? Isso, a gente vê muito isso, inclusive, né, nós temos os jornais mesmo apresentando essas dificuldades e, infelizmente, é a realidade. A gente acha que não tem gente que fala assim, mas o professor não trabalha, mas o professor não recebe, mas o aluno, como assim o aluno não tem, né, acesso às redes? Porque está muito distante da realidade, né? E quando a gente... E isso que é importante. Antes de você criticar o trabalho de alguém, antes de você criticar, você tem que ter conhecimento para você falar, né? Então, você vai falar de um professor, vai até uma escola, conversa com pessoas, não é, que são da área, não é, que entendem essa situação,
para depois você opinar, não é? Porque é muito fácil eu falar assim, nossa, olha, o Matheus é tão folgado, né? Não faz nada, ele não trabalha, ele fica aqui tão tranquilo, né? Mas o dia a dia não é esse, né, Falar o Matheus? que não sabe, né, Silvia? Muita gente hoje Exatamente. na internet comenta o que vem na cabeça. É aquela, a internet virou uma terra sem lei e que a gente vê absurdos, né? E que fica até difícil de comentar, né? Exatamente. E eu gostaria que você comentasse também, você acharia positivo do governo cancelar, meio que adiar esse ano, para os alunos, ano que vem, quem sabe passando essa pandemia, terem o conteúdo que não foi 100% este ano? Matheus, esse é um questionamento muito interessante, porque, assim, para nós professores, o que importa, na verdade, não é se você perdeu ou não um ano. Aliás, eu penso assim comigo, o aluno repetiu de ano, não, ele não repetiu. Ele está tendo uma nova oportunidade de aprender o que ele não aprendeu. Né? Então, ele tinha que estar agradecido, porque realmente, se ele não cumpriu, se ele não conseguiu, ele tem que ter uma nova chance. E ele tem que, não é, fazer de novo aquilo que ele não conseguiu. E esse ano, realmente, assim, tem muita gente que está, né, se empenhando, estudando, mas tem a maioria, muitos que estão com dificuldade, sim, de aprendizagem. Né? E principalmente os menores que precisam da ajuda dos pais, não é? E os pais às vezes não têm uma formação, e às vezes conversando com os pais eles falam assim, eu também não consigo, não é? Então a gente vê assim a dificuldade e a importância da escola, a importância do professor, não é? Que eu penso que ser professor hoje é um dom que fica mesmo na educação quem, não é, ama essa profissão, porque realmente ela é muito, ela tem os dois lados, né? Ela é dolorosa, mas ela também tem as suas compensações, né? São realidades diferentes, né? Porque a gente vai falar com um aluno, um não tem a vivência do outro, às vezes não tem também o apoio dos pais, não tem os pais presentes para estar ali auxiliando em casa, né, Silvia? E a gente fala assim, a nossa realidade, a nossa cidade de Assis, não é uma realidade tão assim precária, não é? Embora a gente tenha muitos alunos sem o acesso. Mas se você pensar a nível de estado de São Paulo, não é? Tem alunos que não têm, não é, um celular, que não tem uma rede, não é, que não tem, e é aquilo que você falou, às vezes vai, não é, num bar da esquina para pegar o Wi-Fi, não é, para fazer o trabalho, ou empresta o celular de alguém, ou às vezes na casa tem um único celular, e aí, né, a mãe vai trabalhar, precisa levar o celular e o filho fica sem. Não é? Aí, eu penso que essa pandemia ela denunciou muito essa desigualdade social. Não é? E aí, esse ano, como é que fica? Não é? A gente vai revê-lo. Eu penso que muito mais importante é o conhecimento do que um ano. Não é? Porque o que significa um ano para uma criança de 6, 7, 14 anos, não é? E já existe uma proposta do governo para os que estão aí no final do ensino médio, no terceiro ano, de ter um quarto ano, né? É uma possibilidade, seria assim muito interessante. E aqueles alunos que não tiveram, né, o conhecimento adequado, que acham que realmente precisam aprender, né, aquilo que deixou um pouquinho, porque é muito interessante, a gente viu dos dois lados a questão do professor, por exemplo, muitos pais implorando, né, e reconhecendo a importância do professor, né, na vida dos seus filhos, e muitos, assim, falando que não tinham muita importância. Mas a gente vê assim que a escola, na verdade, não é só ensinar conteúdo, né? É relacionamento, é o dia a dia, é você aprender a dividir, a respeitar, não é? A entender que aquilo que você sabe, às vezes, não é? Tem um outro pensamento que pode ajudar você a pensar diferente. Não é? A escola é um mundo onde você aprende, não é, muitas coisas, e é muito importante
esse relacionamento dentro da escola, não é? Porque você tem uma hierarquia, você tem regras, não é? Que muitas vezes as crianças não têm dentro de casa, não é? E a questão da ajuda dos pais, isso é uma realidade, né? Alguns não têm mesmo a ajuda, ou porque o pai não teve esse conhecimento, ou porque, e isso é uma realidade no estado de São Paulo, principalmente, não é, nas grandes cidades, o pai sai cedo para trabalhar, né? O filho, às vezes, está dormindo, e quando ele chega, o filho está dormindo, né? Porque ele já chega tarde. Então, são tantas coisas para a gente considerar, não é? E isso gira em torno da escola, não é? Da educação. Por isso que a gente tem que, eu penso que a política mais importante, não é a educação. Não é? E eu penso assim que todos os governos deviam ser, não é, como prioridade número 1 a educação. Porque, até eu falo assim, né, que um povo educado, Mateus, eles, por exemplo, ele conhece o direito e o dever dele. Então, se ele conhece o direito, ele vai falar o seguinte: eu não vou jogar, né, e também o dever, eu não vou jogar lixo no chão. Por quê? Não é? Poxa, porque não é para jogar o lixo no chão. Eu estou contribuindo para tantas coisas quando eu não jogo o lixo no chão. E, economicamente, isso é um fato importante, porque eu economizo, não é, na limpeza pública. E quando a pessoa ela é educada, ela também não vai ao médico toda semana. Por quê? Porque ela sabe que tem outro que precisa. Então, eu economizo na questão de saúde também, né? E aí, a educação, a gente já tem, né, provas de grandes países que, quando resolveram, enfim, investir na educação, fizeram a diferença. Não é? Quer dizer, eles... um povo educado, quando ele conhece o direito, quando ele conhece o dever, ele também não permite a corrupção, né? Que é um grande problema no nosso país hoje, infelizmente. E aí eu penso, né, que um Estado que sabe disso, ele não vai investir na educação nunca. Né? Isso é uma coisa assim, terrível de se pensar, mas é fato. Não é? Tá certo. Silvio, agora voltando um pouquinho no nosso tema, né, de hoje, gostaria que você comentasse quem são esses professores e como que vocês fazem para estar lidando com essa situação, para peneirar, né, digamos assim no português, claro, para ver quem realmente está precisando e quem não está precisando. Isso, a nossa campanha ela é solidária, mas a gente precisa ter consciência de que quem realmente está precisando, não é? Então, nós pedimos que o professor, não é, que aquele que está recebendo a cesta básica, ele leve o olerite dele para mostrar que realmente, né, ele não está recebendo, ele não está tendo aula, e aí, então, a partir disso, a gente entrega a cesta básica. Nós atendemos 39 professores. Professores, né, do município também? Do município e da região, de Tarumã, de Paraguaçu, não é? De Cândido Mota, todos vêm pegar a cesta básica, né, aqui no sindicato. Eu digo professores do Estado e também do município, sim, é isso? Sim, professores do Estado, professores do município, alguns, inclusive, não são filiados, né, ao nosso sindicato, mas nós estamos ali para atender, porque é um momento muito especial, um momento assim de que a gente precisa mostrar nossa solidariedade. E é uma ajuda coletiva, né? Vocês não separam ali, porque poderia muito bem falar, não, a gente vai atender só professor do Estado, né, e não do município. Vocês realmente entendem a classe e a necessidade, né, do cidadão, né? Isso. Na verdade, assim, é uma proposta de professor para professor, né? Mas a gente atende todos aqueles que têm necessidade. Eles vão ao sindicato, a gente, né, marca o nome deles, né, e falamos, olha, se você precisar, próximo mês nós estamos disponíveis. Só que assim, a gente também não tem tantas cestas básicas, né, porque, como eu falei, o sindicato ele tem uma função social.
e ele tem uma função política, não é? De organizar a luta e tal. Mas a gente conta com a ajuda da sociedade, da comunidade e dos próprios professores. Não é uma campanha de professor para professor mesmo, porque é uma situação muito interessante com esse governo que nós temos hoje. Não é? Por exemplo, a gente pode estar, neste momento, numa função de que a gente pode doar, mas no dia de amanhã eu não sei, né, se eu estarei numa situação que eu precisarei de doações, né? Então, é muito delicado, mas é necessário. Essa campanha é bem, né, necessária. Como é que faz, então, Silvia? O que pode doar e como que faz para procurar vocês? É na Biosp mesmo? Isso. A Biosp é ali na Rua Amador Bueno, ao lado do Clibas. Né? Nós, como por conta da pandemia, nós estamos trabalhando em home office, né? Então, a gente faz essa exceção, a gente abre a Biosp 2 vezes, quarta e quinta-feira, a partir das 14h30. E aí nós recebemos doações de cesta básica, arroz, feijão, óleo, macarrão, massa de tomate, os itens que compõem a cesta básica. Né? E aí a gente arrecada, muita gente já doa a cesta básica pronta, não é? E com as arrecadações assim, individuais, nós montamos a cesta e aí nós oferecemos aos professores. Na semana passada vocês fizeram uma carreata, foi isso? Isso. Na verdade, por conta dessa pandemia e por conta dos professores que estão sem receber, não é? Nós sabemos que tem o auxílio emergencial, né? Que alguns profissionais, alguns trabalhadores receberam. Mas os professores, principalmente esses, não é? Que são a categoria O, V e S, que são os substitutos, como eles não estão trabalhando, né, não estão dando aula por conta desse período, eles estão sem receber. E aí nós fizemos nós estamos em campanha, não é, para que eles consigam receber o auxílio, pelo menos o auxílio para sobreviver. Como eu já falei, tem muitos professores que têm família, né? E eles precisam, né, sobreviver. E uma cesta básica, né, muitas vezes, né, não vai suprir a necessidade da família. Então, nós fizemos uma carreata semana passada, não é, pedindo que a sociedade, né, se confraternize com a gente, né, venha com a gente no sentido de pedir, não é, para o Estado, ou pelo menos entender essa nossa campanha de que o professor, esse professor que está sem receber, que pelo menos ele tem o direito ao auxílio emergencial de R$600. E uma outra campanha que nós estamos fazendo também, Matheus, é a questão da volta às aulas. Não é? Nós sabemos que antes mesmo da pandemia, a educação, ela já não era tão valorizada. Né? E aí nós temos, por exemplo, dificuldades como não tem papel higiênico na escola, né? Os funcionários são uma quantidade, né, deficitária em relação à quantidade de alunos, a própria estrutura, o pátio, os banheiros. Né? Como que nós vamos voltar às aulas, né, com a mesma estrutura? Então, como que a gente vai cuidar dos nossos alunos, não é, na questão mesmo sanitária, não é? De fazer com que eles fiquem distanciados, que eles cuidem da máscara, que eles vão ao banheiro, não é? Até isso seria muito fácil da gente cuidar, né? É só você falar para eles, mas não existe um funcionário que vai lá limpar o banheiro toda hora. Não existe, por exemplo, um pátio adequado para que eles fiquem afastados, não é? Então, na verdade, aquela questão, nós vamos perder o ano, não é? Ou a gente prefere, né, que essa pandemia se alastre por muito mais tempo? Não é? Qual é a prioridade nossa? Não é a volta às aulas, é o conteúdo, ou é a vida? Não é? E essa nossa campanha é pela vida.
não é? Porque tudo isso a gente pode repor, a gente pode, não é? A questão do ano letivo, do conteúdo, do aprendizado, das relações, né? De tudo que envolve a escola. Mas a vida a gente não recupera. Exatamente. Né? Então, a gente precisa mesmo defender a vida em todos os aspectos, né? E a gente está aí com essa campanha, não é? De conscientização mesmo, né? Que o nosso foco é a vida dos nossos alunos, dos nossos professores, porque a gente sabe que tem muito aluno que são de risco, né? Tem asma, tem Sim. bronquite e também professores, não é? E como que fica isso? E aí a pergunta é, qual será a prioridade do Estado? Né? A volta às aulas nessa condição precária, não é? Ou a valorização da vida? Né? Isso é muito interessante e a gente precisa pensar, não é? Se realmente vale a pena a gente voltar numa situação de precariedade ou a gente valorizar aquilo que é mais, não é, precioso para nós. Legal. Silvia, obrigado pelo bate-papo. Foi rápido, né? Mas eu espero que tenha sido esclarecedor para quem acompanha a gente aqui na TV Assisite. Fica aí o seu recado final para o pessoal que está acompanhando a gente. Tá, obrigada, Matheus, né? Obrigada por essa oportunidade. E eu peço, então, a doação, né? Daqueles que querem fazer, não é? Que querem conhecer a nossa campanha, que vão até a PUESP, né? Conversar conosco, né? Saber um pouquinho mais como é que funciona a questão dos professores, né? Quem são cada um deles, por que realmente eles não estão recebendo, não é? E às vezes assim saber mais para poder opinar, né? Exatamente. E na verdade assim a gente, né? Como professor tem muito orgulho dos nossos alunos, daquilo que eles se tornam e eu acho que o maior assim orgulho do professor é encontrar um aluno formado, né? Por exemplo, aqui Matheus, né? Foi meu aluno e hoje um profissional qualificado, né? Responsável. Então, o sonho de um professor é isso, né? Vivo, né? Em primeiro momento, mas assim com sucesso na vida. É isso que a gente deseja, né? E por isso a gente luta pela educação. Legal, tá? Obrigado. Fico emocionado e devo isso a vocês, tá, professores? É verdade. Estão aí na luta, né? E sempre apostando e confiando na nossa formação. Silvia, mais uma vez, obrigado pelas palavras, obrigado por ter aceitado vir aqui bater esse papo junto com a gente. É isso aí, pessoal. Amanhã é sexta-feira, para dar aquela relaxada, a cantora Beatriz Pereira está fazendo sucesso agora aqui na cidade de Assis, nova aí, né, no mundo sertanejo, vai vir aqui para bater um papo, cantar uma música para a gente. Um grande abraço e até amanhã. Um abraço a todos.